Então agora nós vamos continuar aqui. Primeiro vamos certificar que o código, né? O código tem umas coisas lá que a gente precisa corrigir, né? Que a gente viu que não é exatamente como está ali. Essa primeira função, acho que está ok. A gente viu que calcula-se desta forma mesmo. Então vamos lá, onde que ela está? Ela está aqui no GitHub. Então vamos lá, nós vamos precisar importar talvez o torch, né? Então vamos começar com isso aqui, ó. Vamos usar essa função, que é a primeira, que ela só serve para normalizar e também ela calcula o valor médio. A gente pode até fazer separado essas coisas aqui, depois utilizar a função mesmo, né? Então aqui estão os pontos. Eu coloquei os dois só para mostrar que a esfera, os pontos estão em torno do, né, os pontos dessa esfera estão centrados na origem. Aqui não, está centrados naquele ponto, eu acho que é o ponto, esse ponto aqui é 2, 3 e 4. Deixa eu ver aqui. Bom, não precisa mais de concatenar os pontos, eu vou tirar isso daqui, é só para testar. Aqui, nós vamos trabalhar com os pontos shiftados. Então, eu vou fazer assim, eu vou criar uma variável nova, os pontos, isso aqui são os pontos da esfera centrados na origem, mais um deslocamento, aí então eu estou reatribuindo a essa variável points, os pontos deslocados, fazem assim, dessa forma. Aqui eu acho que eu vou precisar importar o torch. Vamos rodar aqui de novo. Vamos rodar tudo de novo, né? Aqui vai exibir os pontos. Aqui mostra os pontos e, se você perceber, não está mais em torno da origem. O meio aqui do eixo Z é 4, o meio do Y é 3 e o meio do X é 2. Então, o meio dessa esfera aqui, o centro dessa esfera, são as coordenadas 2, 3 e 4. Então, esses pontos já estão deslocados. Aí, como ele usa o torch, e esse points aí é aí no pi, né? Isso. Então, certo, então, vamos transformar points a partir de agora em tensor, que é a estrutura de dados utilizada quando você trabalha com o torch. Vamos ver se ele aceita e se ele aceitou. Aqui eu estou copiando aquela primeira rotina. É interessante, eu vou rodar ela, né? Vou rodar aqui, daqui a pouco a gente usa. Mas é interessante fazer cada coisinha dessa, né? Então nós podemos pegar o points, fazer a média. Min, dim igual a 0. E aqui vai dar, então assim, eu tenho os pontos lá, acho que foram 50 pontos ou 100 pontos, né, que eu escolhi. Que é exatamente os embeddings aqui. Só que os embeddings são 3 números apenas, né? Mas são 100 pontos. Então o que ele faz? Ele soma todos e divide, faz a soma de todos e divide por n. E aí vai dar esse valor aqui que ele está mostrando, que é 1.99, 308 e 386, que são os pontos, se eu mandar exibir o center, que é aproximadamente o centro da esfera, onde eu quero que eu desloquei, né, a distribuição de pontos. Tá? Quanto mais pontos eu colocar, se eu tivesse gerado muitos mais pontos, esses números aqui se aproximariam mais, seriam mais próximos do centro da esfera aqui. Então ele calcula a média. Por que ele está calculando a média? Porque eu gerei esses pontos, mas eles estão deslocados. Então ele precisa calcular, não tem o centro aqui da distribuição, tem que calcular o centro da distribuição. Então essa rotina precisa de tudo isso. Então a gente tem que imaginar o seguinte: eu gerei esses pontos, assim, para testar, né? Então eu sei como eu gerei e tal, mas a gente está fingindo que não sabe como gerou e tentando investigar. Fingindo também que a gente não sabe que isso aqui produz uma esfera, né? É uma casca esférica. A gente está fingindo isso. Porque a gente tem que fazer vários testes aqui para ver se essa entropia está fazendo sentido, né? Se não calcula certo, que é de se esperar nessa situação. Aí ele vai fazer todas essas contas aqui, e se você, enfim, isso aqui a gente explicou, né? Então, parece que isso aqui está funcionando direitinho, aí ele vai fazer essas contas e retornar para a gente, vetores, aqueles vetores verdes, os vetores que estão em verde, né, nessa representação aqui. Então, aqui está uma distribuição deslocada da origem, aí ele acha esse ponto central aqui em laranja, que é aquela média, e depois aí ele faz uma subtração para calcular esses pontos em verde aqui. Qual a subtração que eu estou me referindo a essa aqui? Lá no código tem isso. Tudo isso eu expliquei, né? A gente já explicou aqui. Então essa é a primeira coisa. Aí uma vez tendo esses pontos, nós vamos ter o Z maiúsculo, e aí a próxima coisa é fazer isso. Utilizar essa outra função. Aqui tem algumas coisas que a gente falou aqui, que talvez não precise, né? Aqui eu acho que ele está fazendo a norma de novo, não é necessário fazer isso.
Não precisa, a gente pode testar com e sem e ver que vai dar a mesma coisa. Então nós vamos copiar, agora o próximo passo é copiar essa função, colocar lá e fazer alguns testes, como esse aqui. O primeiro teste que eu quero fazer é esse aqui, ver se... Vamos remover essa linha, porque ela não é necessária, porque isso aqui é uma normalização e a gente já normalizou, já fez a normalização aqui. Aqui em rosa é a normalização. E está falando para fazer de novo. Tem que tomar um certo cuidado com esses códigos aí, porque eles não são 100% confiáveis, né? Então por isso que está demorando, assim, porque eu estou fazendo com muita calma, pensando em tudo aqui para não correr risco de fazer coisa errada. Então vamos lá, vamos pegar o outro trecho aqui que é esse. Esse daqui, esse calcula aquela matriz Z transposta. No nosso caso não é Z transposta vezes Z, é Z vezes Z transposta, tem esse outro detalhe. Né? Mas tudo bem. Vamos modificar o que for necessário aqui. Então, vamos colocar aqui. Então a primeira coisa que eu acho importante fazer é tirar isso daqui. Eu vou chamar... Vou fazer então, essa aqui é uma função teste. Vou rodar ela aqui. E vou fazer a função mantendo ele. Tá? Só para mostrar que vai dar, se eu estiver certo, essa função aqui vai ter que dar o mesmo resultado daqui. Por quê? Porque já normalizamos lá em cima, não precisa normalizar de novo. Então, se ele retornar, o A que retorna aqui for igual ao A que retorna aqui, é porque o que eu estou falando é verdadeiro. Aqui tem um outro detalhe, que já vamos mudar, né? O que eu tinha falado, que a ordem tem que ser essa aqui, ó. Z vezes Z transposto. Z vezes Z transposto. Então, vamos rodar assim, rodar assim. Aí vamos testar aqui para ver se sai a mesma coisa, se as duas funções. Então tem o Kalkov. O que eu vou passar em Kalkov? Eu vou passar, a saída dessa função aqui. Né? Ele vai retornar esse R aqui. Então o nome da função é normalize, né? Então vamos lá, vou colocar aqui normalize da função. E aí o que eu tenho que passar aqui? Eu tenho que passar os pontos, né? Os meus pontos, que são o que eu chamei de points. Points. Bom, ele não mostra tudo porque são muitos pontos, né? São muitos dados, é uma matriz muito grande aqui. Aí vou usar o cov test, fazer a mesma coisa, né? Normalize, passar aqui, points. Aqui ele deu um erro porque na hora de eu comentar aqui, né, eu precisava ter definido quem é Z aqui dentro da função. Não tem Z, então tem que já passar o R mesmo, direto, que é a única coisa. Então, o argumento da função é R, então já passa direto o R aqui. Acho que isso resolve esse erro. Vamos ver agora. E, de fato, se você olhar os números, esses números aqui estão batendo. Né? Não é uma prova assim, muito rigorosa, mas para mim já é suficiente, tá dando são iguais. Então, essa linha aqui realmente é desnecessária, tá? Porque já foi normalizada anteriormente, isso aí a gente já tinha visto. Então, vamos tirar isso. Esse aqui vai ser a nossa função. Vou apagar essas coisas aqui. Então, a gente já tem a nossa matriz. A saída, né, o que ele retorna aqui já é a matriz. Essa matriz aqui, ó, é essa matriz Z vezes Z transposta. Tá? É o que ele já retorna. E retorna a matriz em verde. Né, a matriz que está em verde. O que é interessante de fazer é também montar, porque tem duas matrizes. Os vetores são esses aqui, né, de acordo com essa discussão. Então você tem aqui os pontos locados, você pode usar a representação dos vetores em verde ou a representação dos vetores em azul. Então seria interessante montar também a mesma matriz, só que calculando na origem aqui. Tá? Eu vou quebrar esse vídeo em mais um para fazer essa outra parte aqui. Tá? Mas por enquanto está tudo certo. Deixa eu ver aqui. Não sei se estava faltando mais um código. Então tem esse daqui. E tem o próximo que já é a entropia. A gente já pode... Vamos calcular a entropia, apesar de eu quero fazer a comparação, né, das duas entropias. Veja, o que eu quero fazer é calcular a entropia. Então vamos lá. Então, a entropia, isso aí eu não sei. Quer dizer, na verdade eu nunca fiz, é a primeira vez, né? Estou executando isso tudo de forma inédita. Para mim, tudo novidade. Mas o que eu quero ver é que, se a representação dos vetores da matriz que eu montei agora, essa matriz que eu montei, a matriz em verde, ela vai ser equivalente à matriz em azul, que é com os vetores em azul. Tá? É isso que eu quero ver. Eu ainda não montei essa azul aqui, só montei a verde. Vamos aqui no GitHub e pegar essa última coisa aqui. Copiar aqui. Aqui também tem umas coisas para fazer, não precisa dessa linha, se eu não me engano, né? Vamos ver aqui nas notas que a gente fez. Então, aqui está a explicação, tal. Esse daqui esse daqui a gente não pega, porque a gente não quer calcular esse rank aqui, E-rank que ele calcula, né?
A gente quer só a entropia mesmo. Então, isso aqui a gente não usa. E na hora de reformular essa função, a única coisa é retornar, mandar retornar a variável entropy aqui dentro. É isso que eu vou fazer aqui. E então vamos ver se isso está funcionando, né? Então, veja, eu tenho que chamar a função normalize primeiro, normalize, que é a função. Aqui eu vou passar os pontos. Dentro de normalize, né? Eu passo a função que cria a matriz, que é esse calcov aqui. Essa função calcov. Aí ele criou a matriz, aí ele vai calcular a entropia. Eu vou até chamar isso daqui de cal. Vou mudar aqui o nome, entropy. Cal entropy. Cal entropy. E aqui está um número. Bacana. Tem um número aqui. Agora, vamos ver. Porque como que eu faço, né? Então, ele calculou. O que ele fez foi isso aqui, ó. Ele calculou a entropia dessa matriz aqui, ó. Agora, eu vou fazer o cálculo para essa daqui. Eu acho que eu consigo fazer agora, sem pensar muito. O que a gente não pode. Acho que o que a gente não precisa é simplesmente pegar os pontos mesmo. Então, não usa esse vetor normalize aqui, que ele calcula em verde. Então, se eu fizer isso aqui, ó, acho que é isso. Ctrl C, Ctrl V. Não usa essa função, porque ele está calculando os vetores em verde. Tá? Essa função, ela calcula os vetores em verde. Então, eu vou usar direto os vetores mesmo, os points, né, originais. Então, aí vai ser a matriz em azul, não a matriz em verde, que eu estava mostrando lá. Né? Então, dessa forma, vai ser essa matriz e não essa. E aí dá uma outra entropia. Ó. Então, isso mostra, né, isso aqui está mostrando que são dois valores diferentes. Isso é esperado, eu esperava que acontecesse isso. Precisa agora interpretar esses números aqui, né? Isso ainda não sei. Porque assim, a entropia, o que nós sabemos é que a entropia, quanto menor a entropia, quanto menos entropia tem um sistema, mais organizado é o sistema. Né? Então, precisa dar uma olhada. Mas, de fato, a primeira coisa que a gente observou é que isso depende de onde você vai calcular. Então, eu calculei os vetores, eu montei essa matriz com os vetores em azul, depois eu montei com os vetores em verde aqui. São duas matrizes diferentes e o resultado é bem diferente, né? A entropia se mostrou diferente. Então, isso está batendo.